Bem-vindos, amigos do canal Redemptoris Mater. A nossa pergunta hoje é a seguinte: por que você começaria um livro com uma genealogia? Por que o evangelista Mateus começou o seu evangelho com a genealogia de Jesus? Quando ouvimos a proclamação do evangelho da genealogia de Mateus, mas também em Lucas, pode nos parecer apenas uma sequência, quem sabe, enfadonha de nomes. Mas não é assim. Para os judeus, se algo era importante, era a história da família de Israel, do povo de Deus, que vinha fazendo maravilhas em suas vidas e em sua história desde o início. Então, quando se lê a genealogia, é preciso lembrar que não é apenas uma lista de nomes. Para um judeu do primeiro século, não era apenas uma lista de nomes. É a história da sua família. É a sua história de família. É como aquele tipo de histórias que contamos sobre as nossas famílias, sobre nossos avós, sobre nossos pais quando eram jovens. Não contamos aos nossos filhos? É uma história que começa com o chamado de Abraão e depois segue todo o seu caminho até o nascimento de Jesus como Messias. É isso que está na genealogia de Jesus. Então, a partir de hoje, vamos pensar na genealogia como uma história de família. Mateus, na abertura do seu evangelho, no capítulo 1, versículos 1 a 17, nos propõe uma genealogia descendente, que parte de Abraão e chega a Jesus, que se chama Cristo. Ele apresenta a sua genealogia mediante uma sequência de A gera B, B gera C e assim por diante, e ordena simbolicamente a série em um tríptico histórico, de Abraão a Davi, de Davi ao exílio da Babilônia e da Babilônia a José, esposo de Maria, com 14 gerações de cada vez. Estamos na presença de um gênero de interpretação que procura descobrir um sentido profundo na história que diz respeito a Israel e a Cristo, antes do que reconstruir uma trama documentada. Na primeira parte, chega-se a Davi, filho de Jessé. Essa é uma maneira de mostrar que Cristo está vindo da linha messiânica. Em outras palavras, não é apenas a família em que Jesus nascerá, é a família real do povo de Israel, a família real de Davi, por causa da promessa que Deus fizera a Davi. Na segunda parte, há inúmeros reis. Quer mostrar que essa é a genealogia da família real. Mateus está dando uma visão do fato de que José pertence à família real. Embora ele seja carpinteiro, quem ele é na realidade? Ele é herdeiro do reino de Davi. Ele faz parte da família real. E essa é a família em que Jesus nasceu. Então, quando Mateus escreve para a sua audiência no primeiro século, principalmente cristãos judeus formavam a sua audiência, é absolutamente importante estabelecer a herança real de Jesus. Ou seja, que Jesus pertence à família de Davi por adoção. De fato, José não é seu pai natural, mas pai adotivo. Ocorre que pai adotivo é legalmente vinculativo no judaísmo daquela época, assim como o pai biológico. Jesus, por assim dizer, é o herdeiro do trono de Davi. Essa é a importância da genealogia. Então o evangelho segue com Mateus contando como foi o nascimento de Jesus, vindo de Maria, casada com José. José, não sabendo como ela engravidara, pensava em abandoná-la. Então o anjo lhe aparece em sonho, explica tudo e diz que o menino se chamará Jesus.
porque salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo também lembra a profecia de Isaías, em que a Virgem conceberia e teria um filho, o Emanuel, Deus conosco. Neste relato, portanto, há a mensagem dos anjos sobre o nome de Jesus. Seu nome, Jesus, significa literalmente o Senhor salva. Yeshua. Yesha significa para salvar em hebraico. Yahvé é o nome hebraico para Deus, para o Senhor. Se colocarmos Yé ou Yah e Shua juntos, obteremos o Senhor salva. Ainda aqui há ênfase na concepção virginal. Jesus não é apenas o filho adotivo da família davídica, da família real, família de José. Ainda há aqui a ênfase na concepção virginal. Jesus não é apenas o filho adotivo da família davídica, da família real, família de José e família real de Davi, e, portanto, o herdeiro do trono davídico. Ele também é o divino Filho de Deus, concebido pelo poder do Espírito Santo. Portanto, ele é chamado Emanuel, Deus conosco. Por outro lado, é preciso não sermos surpreendidos pelas diferenças entre a genealogia em Mateus e a genealogia em Lucas, que está no seu capítulo 3, nos versículos 23 e seguintes. Em Lucas, a genealogia não ocorre por ocasião do nascimento de Jesus, como em Mateus, mas no início do ministério público de Jesus. E é uma genealogia ascendente. Lucas parte de Jesus, filho de José, para subir não a Abraão, mas a Adão, através daquela fórmula A, filho de B, B, filho de C, com 77 nomes. A última sequência da cadeia genealógica é o próprio Deus. Filho de Adão, filho de Deus. É que a intenção de Lucas não é documental, pelo menos segundo os nossos padrões atuais. A sua intenção é teológica. Servindo-se de materiais da história de Israel, Lucas quer realçar a universalidade e usa a expressão filho de Adão, e a divindade e usa a expressão filho de Deus, ambas de Jesus Cristo. Levando em conta também, como em Mateus, o auditório, os ouvintes, que aqui já não são judeus cristãos, como para Mateus, mas sobretudo gentios, ou seja, cristãos de origem pagã. Por isso é necessário ir além de Abraão e chegar até Adão, pai de todos os homens. Como acontece muitas vezes nas genealogias do Gênesis ou dos antigos reis da Babilônia, ou nas sequências genealógicas de diversas civilizações do Antigo Oriente Próximo, ou também nas tradições beduínas e nômades, a sequência das gerações, ainda que recorrendo a fontes históricas, não tem uma finalidade historiográfica. Trata-se de uma definição de identidade nacional, tribal, familiar e pessoal, das suas características e dos seus valores espirituais e tradicionais. Como no Gênesis, como a sua genealogia de Adão ou dos povos, seja no capítulo 5 ou no 10, Lucas não procura responder a questões de tipo estritamente histórico e nem se confrontar com a questão paleoantropológica. Ele quer responder a questões teológicas. Quem é Jesus de Nazaré? Que sentido tem a história da salvação em relação a ele? Qual é o seu laço com as promessas dos patriarcas? Qual é a sua relação com a humanidade? E assim por diante. Ainda que as genealogias sejam antes de tudo teológicas, não excluem o recurso a dados da história bíblica e das tradições judaicas, como mostram inúmeros comentários aos evangelhos,
que podem ser lidos por nós hoje, por quem quer que esteja interessado. Assim se explica por que essas passagens evangélicas, que às vezes nos causam perplexidade, têm toda uma razão de estarem ali e de serem escolhidas pela Igreja em determinados dias do ano para serem proclamadas.